pessoa, seja muito bem-vindo ao Cafezinho com JA. E você sabe, né? Você é VIP. Hoje nós vamos explorar um tema extraordinário. Mas antes eu te convido a curtir, comentar e compartilhar. Fala a história bíblica de um homem chamado Davi que expressa um desejo: beber da água de um poço que estava na sua cidade natal, em Belém. E quando ele expressa esse desejo, imediatamente essa água do poço chega até ele. E quando os seus 3 valentes trazem essa água e entregam a Davi, Davi fica paralisado. Por quê? Porque ele começa a pensar no sacrifício feito por esses homens e na entrega deles. Por quê? Não foi apenas o ato de ir lá buscar a água. O ato de ir buscar a água representava a perda da vida desses homens. Eles poderiam ter perdido suas vidas por causa de Davi. E Davi não deu ordem para que eles fizessem isso. Davi não pediu para que eles fossem buscar da água. Davi não obrigou. Mas esses homens, eles escutam o desejo de Davi e eles sentem uma necessidade de honrar esses líderes que ele tinha. Sabe, quando você tem um líder admirável, quando você tem um líder humanizado, o seu desejo é cumprir com a vontade desse líder. Você faz espontaneamente, sem ser exigido, sem ser cobrado, sem ser obrigado a fazer. Você quer contribuir com o sucesso desse líder. Você entende? A história de Davi, ela se torna bela justamente pela grandeza desse homem. E quando você busca conhecer a história dos 30 valentes de Davi, eles eram os mais desqualificados. Mas Davi traz esses homens para perto, prepara-os para ser os seus valentes. E olha, eles demonstram a maior atitude de gratidão quando realizam o desejo de Davi. E o mais impressionante é o que Davi faz quando recebe essa água. Ele pega essa água e ele torna no chão para o Senhor. Ele diz: eu não posso beber dessa água, porque essa água poderia custar a vida de vocês. Impressionante, extraordinário. Que líder humanizado. Como nós carecemos nos dias de hoje de líderes que tenham essa percepção daqueles que estão ao seu redor, de líderes que consigam enxergar as pessoas como elas realmente são, seres humanos, que têm sentimentos, que têm habilidades, que têm sonhos, que passam por problemas, mas que não seja apenas o foco na habilidade. Você tem que enxergar esse ser humano por completo. E o que Davi faz é demonstrar toda a sua humanidade quando ele olha para esses homens e diz: vocês poderiam ter morrido por minha causa. O meu desejo não está acima da vida de vocês. E Davi se recusa a beber da água. Você pode trazer essa história bíblica para comparar com as lideranças atuais. Como os líderes de hoje têm se comportado dentro das organizações. E quando eu falo organizações, você amplia os seus horizontes. Pense na organização corporativa, organização igreja, organização cooperativa. São N as organizações. Como esses líderes têm se posicionado. Muitas das vezes nós enxergamos líderes preocupados, sabe com o quê? Com o resultado. Não importa se esse resultado vai custar a vida daquele ser que está ali do seu lado, contribuindo com o sucesso dele. Não importa. Ele quer apenas o resultado. Só que uma liderança humanizada, ela não se preocupa apenas com o resultado. Ela se preocupa também com a pessoa que produz o resultado. Se o resultado alcançado não é trazido com bem-estar, não é trazido com alegria, não é trazido com conforto, não é trazido com proteção, esse resultado não serve. Uma liderança humanizada, ela se preocupa com o todo. Foco nas habilidades técnicas, mas também foco nas habilidades comportamentais. Eu quero alcançar um resultado que seja protetivo, não apenas para a minha liderança, mas protetivo para o grupo que produz esse resultado. Quando Davi rejeita a água, ele simplesmente pega os seus liderados e coloca acima deles. Diz: olha, acima do meu desejo está a minha proteção por vocês. Eu não quero essa água porque poderia ter custado a vida de vocês. Eu não quero nenhum resultado que seja resultado de sacrifício. Ou seja, para que o resultado seja bom, todos têm que ganhar. Uma liderança humanizada, ela se preocupa com as pessoas. O que nós vemos hoje são líderes preocupados simplesmente em alcançar os melhores resultados das suas vidas e trazer para si a glória, quando na verdade deveria alcançar o resultado com o grupo e compartilhar essa glória com o grupo. Uma liderança humanizada não tem foco demasiadamente nas habilidades técnicas, mas ela também foca no ser. Ela procura compreender o que está acontecendo com o seu discípulo. Se de repente ela era aquela pessoa que produzia excelentes resultados e o resultado dela cai, o que você faz? Você para ouvi-lo. Chama para tomar um cafezinho, vai bater um papo, de preferência num ambiente fora do meio corporativo, porque nesse ambiente você vai conseguir centralizar a sua atenção nessa pessoa e vai conseguir entender as suas necessidades para agir nessas necessidades para que ela volte a produzir os melhores resultados. Quando Davi atenta para as pessoas, ele respeita as pessoas. Que você seja esse líder, como Davi, capaz de compreender que os seus desejos não estão acima das pessoas. Deus te abençoe. Se você gostou do vídeo, pessoal, o que você vai fazer? Curtir, comentar e compartilhar. Comente se você já teve um líder focado demasiadamente no resultado. Mas não mencione nomes para não constranger, tá bom? Fique à vontade. Deus te abençoe.